Segredo de Davi contra Golias. Por que ele pegou 5 pedras e usou apenas uma? Se você é cristão, você precisa saber disso. Golias era um gigante filisteu, conhecido como um guerreiro formidável, com quase 3 metros de altura, intimidando os exércitos de inimigos. Ele era o campeão escolhido pelos filisteus para representá-los em um confronto individual contra os israelitas. Golias desafiou os israelitas a enviarem um homem para um combate individual. Ele propôs que, se o homem filisteu vencesse, os israelitas se tornariam servos dos filisteus. Mas, se o homem israelita vencesse, os filisteus se tornariam servos dos israelitas. Davi não era um guerreiro, ele era o menor entre seus irmãos, sem experiência em batalhas. Segundo a Bíblia, quando Davi soube que um gigante estava ameaçando seu povo e afrontando seu Deus, sentiu uma grande motivação e aceitou o desafio. Enquanto todos os soldados tremiam diante de Golias, Davi, movido por sua fé em Deus, decidiu enfrentar o gigante. Quando o rei Saul viu que Davi estava disposto a lutar, tentou vesti-lo com sua própria armadura, mas Davi a recusou. Ele sabia que sua vitória não dependia de armamentos humanos. Em vez disso, armado apenas com sua funda e 5 pedras lisas que pegou no riacho, Davi marchou em direção ao gigante. A funda era considerada instrumento de guerra na época bíblica. Esse objeto também era usado por pastores de ovelhas para defender seu rebanho. Uma pessoa experiente consegue atirar a pedra a velocidades de até 200 km por hora, e o estrago que ela faz é enorme. No entanto, o maior problema da atiradeira é que demoraria para colocar uma segunda pedra, caso errasse a primeira. Agora você deve estar se perguntando, por que 5 pedras? Davi era um pastor experiente, acostumado a usar a funda para proteger suas ovelhas de leões e ursos. Mas 5 pedras. Será que ele estava inseguro, pensando em uma margem de erro? Na verdade, a explicação é ainda mais fascinante. Em 2 Samuel, capítulo 21, descobrimos que Golias não era o único gigante entre os filisteus. Existiam mais 4 gigantes. E quando lemos 1 Crônicas, capítulo 20, notamos que todos eles eram descendentes de um guerreiro chamado Rafá. Assim, todos esses 5 gigantes eram irmãos. Então, Golias tinha mais 4 irmãos gigantes. E segundo as leis da época, esses campeões de guerra também deveriam estar presentes nas batalhas. Ou seja, Davi não pegou 5 pedras por acaso. A fé de Davi era tão grande que ele não só estava preparado para vencer Golias, mas também para enfrentar seus 4 irmãos gigantes, se fosse necessário. Mas há mais. As 5 pedras também têm um significado espiritual profundo. Cada pedra representa uma virtude fundamental: graça, fé, coragem, sabedoria e obediência. Davi não apenas estava armado com pedras físicas, mas também com uma fé inabalável que o sustentava. Antes de enfrentar Golias, Davi já havia enfrentado leões e ursos para proteger seu rebanho. Aparentemente, Deus estava preparando Davi para algo muito maior enquanto ele cuidava das ovelhas. O que parecia ser um simples trabalho de pastor era, na verdade, o treinamento divino para essa batalha. Cada experiência de Davi até aquele momento moldou seu caráter para que ele estivesse pronto para enfrentar o gigante. Assim como Davi derrotou Golias com fé, Jesus veio para vencer nossos gigantes espirituais: o pecado, o medo, a morte. A verdadeira vitória não está na força humana, mas no poder divino. Então, qual é o gigante que você está enfrentando hoje? Lembre-se, com Deus ao seu lado, você tem tudo o que precisa para vencê-lo. Confie nele e veja como ele transforma o impossível em vitória. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém e comente: com Deus, eu venço qualquer batalha. Não se esqueça de seguir nosso perfil. Deus te abençoe.